Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Olá, eu me chamo William do Vale Gadelha e eu estou aqui para contar um pouco do que foi a minha experiência enquanto eu estive dentro da organização, religião ou igreja chamada Testemunhas de Jeová, o que foi que me levou um dia para lá. Em 1974, eu tinha 20 anos de idade, eu era muito preocupado com a situação do mundo, que não era muito diferente da que está hoje, né? Muita coisa ruim, ainda estávamos vivendo na época da Guerra Fria, muita preocupação com o que se passava no Brasil, no mundo, né? E eu me preocupando com as pessoas que sofriam, aqui dentro também com a miséria, com fome, doença, todas as coisas ruins que fazem com que uma pessoa consciente não se sinta satisfeito do mundo do jeito como está. E até aí entrei em contato com as revistas da Testemunhas de Jeová. Já fazia tempo, desde menino, que eu tinha feito uma assinatura da Despertai. Mas aí, quando eu fiquei mais consciente desses problemas, à medida que eu ia ficando mais velho, eu quis que houvesse uma saída para isso aí. Aí achei que seria muito bom, e em agosto de 1974, dia 11 de agosto especificamente, um domingo, a primeira vez que eu compareci a um salão do reino. Coincidiu até que era aniversário do meu irmão mais novo, naquela mesma noite, e eu nem fui, não compareci nem nada. E meu pai ficou muito zangado, porque já sabia que as Testemunhas de Jeová, elas não comemoravam aniversário. Pronto, e aí começou a minha carreira dentro da chamada Torre de Vigia. Aí foram passando os anos, me batizei em 30 de março de 1975, é um ano que era muito enfatizado na história da Testemunhas de Jeová, e comecei daí. Posteriormente me tornei servo ministerial, dali a alguns anos ancião, mas antes que eu aceitasse ser ancião, várias vezes que me convidaram, irmão William, nós estamos recomendando o seu nome para ser ancião, eu recusei. Por quê? Porque eu achava aquela organização tão maravilhosa, tão excelsa, e achava também que aqueles que eram anciãos deviam ser uns homens também fabulosos, e eu não me achava à altura. Agora, olhando em retrospectiva, eu estou vendo que para ser ancião da Testemunhas de Jeová está qualificado, sim. Eu estava, não era aquela coisa fabulosa que eu pensava, não. À medida que eu fui conhecendo alguns co-anciãos, aí fui chegando à conclusão de Deus, eu demorei tanto para aceitar ser ancião, porque achei que não estava à altura, mas vi que alguns até que faziam justiça, né, a estarem lá. Homens bons, homens corretos, homens que procuravam sinceramente fazer a vontade de Deus, e outros tantos que não eram nada disso. Mas bem, os anos foram passando e eu fazendo aquilo que chamava de progresso, né? Aquele progresso que todos são incentivados a buscar enquanto são membros da organização. Então isso aí foi nos anos 70 e terminaram os anos 70, entrei nos anos 80, né? Tive muitas experiências lá dentro, principalmente depois que eu me tornei ancião, né? Que aí passei a conviver de modo mais íntimo com outros anciãos. Aí veio as expressões deles, as declarações deles nas reuniões. Fui vendo como é que funcionava a cabeça deles. Pude perceber que ali havia alguns que parece que não sabiam muito bem por que estavam ali. Alguns que nem eram anciãos, outros pareciam nem compreender plenamente o significado de ser uma Testemunha de Jeová. Eu, da minha parte, achava que era uma coisa importantíssima. Me preocupava principalmente muito o mau testemunho, que se falava tanto e hoje ainda se fala muito. Na verdade, isso aí agia como se fosse um instrumento de proteção para que os erros da Testemunhas de Jeová, que podiam mostrar aos outros que ela não era tudo aquilo que se pensava que ela era, para que isso não fosse percebido, né? Mas eu fui continuando, então eu dei o melhor de mim para servir a Jeová, como eu supunha, e servia a organização que levava o nome de Jeová.
Testemunhas de Jeová, Ordenação de Jeová, expressões eram, como ainda hoje são, muito repetidas, né? Os irmãos vivem ouvindo isso, a Ordenação de Jeová, as Testemunhas de Jeová. Na hora que você diz qual é a sua religião, sou Testemunha de Jeová, você já está dando testemunho, porque está usando o nome de Jeová. Por isso que hoje eu prefiro usar outras expressões, que para não colaborar naquilo que eu hoje considero como uma propaganda enganosa. Pois bem, então fui fazendo isso aí. Essa questão da conduta das pessoas, isso aí nunca me preocupou muito não, apesar de haver essa preocupação, porque eu me lembrava de Paulo dizendo, numa das suas cartas, relata-se entre vós fornicação, como não há nem entre as nações. Então isso aqui era Paulo falando lá no primeiro século, né? Quer dizer, nas congregações do primeiro século, que as testemunhas de Jeová supunham que eram também testemunhas de Jeová, aqueles ali, havia pessoas que Paulo mesmo dizia, como não há nem entre os de fora, entre os mundanos, como diriam hoje, né? Então nada disso era problema para mim, mas a questão das falsas profecias me preocupava muito. Eu sabia que havia algo de muito estranho no ano de 1914, mas as publicações nunca tocavam nesse assunto diretamente, nunca botavam os pingos nos is, exatamente o que foi que houve, o que é que se dizia sobre 1914. Então havia explicações vagas, distorcidas, e eu só fui ver algumas coisas mais significativas em obras, livros escritos por pessoas da cristandade, por pastores evangélicos, escritores evangélicos. Eu queria ver o que é que diziam. Mas como eles pareciam muito maldosos às vezes, eu não fazia muito caso disso. Bem, aí vem aquilo que foi um dos pontos altos. Eu poderia contar 2 pontos importantes. O primeiro foi o que teve a ver com a geração que não passaria. Essa parte me tocou muito, porque há fazia alguns anos que se falava que a geração que tivesse visto os acontecimentos de 1914 não passaria sem que todas estas coisas, inclusive o fim, ocorressem. Essas palavras eram muito repetidas, né? Porque sempre houve, por parte do corpo governante, aquela intenção de manter o pessoal alarmado, manter o pessoal assim em estado de vigia permanente. A Bíblia até aconselha que se fique em estado permanente de vigia, isso é correto. Mas aqui nós estávamos diante de uma organização que colocava datas, né? Que desde que existia, desde o início lá nos Estados Unidos, no século XIX, 1879, quando começa a ser publicada a Sentinela, havia aquela preocupação em deixar todo mundo sempre achando que o fim estava logo ali, dobrando a esquina. Então, 1914. Aí tinha declarações de jornais da época, quando começou a Primeira Guerra Mundial, que comentavam coisas que, colocadas no contexto, pareciam que estavam combinando perfeitamente com as explicações tejotianas. Viram a palavra que eu usei? Tejotianas. Todo mundo já sabe a que eu estou me referindo. Pois bem, então, aquilo é uma coisa que me preocupava, mas em nome das coisas belas que nós estávamos esperando, um paraíso na terra, o fim de toda a ruindade, de todas as guerras, de todo o sofrimento, a gente ia esquecendo essas coisas, sabe? E também tinha aquelas amizades tão boas, sabe lá? Então pronto, essas coisas iam passando. Nós não fazíamos uma coisa que era muito importante, que era juntar todas as peças soltas, que separadas, não pareciam tão importantes. Mas quando você juntava todas aquelas peças, como quem está costurando um colar de contas, aí costura 1, 2, 3, 4, aí você vê o colar completo. Aí comecei a entender. Mas o que foi que houve de tão importante? O que houve de tão importante é que essa geração que não passaria, os anos avançando e nada de haver aquela culminação que todo mundo esperava. As publicações, as revistas, os discursos, principalmente o discurso de congresso, apontavam constantemente para essa época. Aqui já tinha passado aquele ano de 1975, né? Quem não sabe sobre ele, procure se informar, ou talvez no futuro até aborde essa questão.
Mas eu vivi essa época, né? Não foi uma coisa que eu ouvi falar, eu estava lá. Comecei a me associar, vou lembrar, em agosto de 1974, batizei-me em 30 de março de 75, então eu estava bem acordadinho quando chegou o ano de 75. E o mês de outubro, né? Que parece que era, sobre ele havia um foco de luz. Pois bem, então isso já tinha passado, já estava quase caindo no esquecimento. Aí, no começo dos anos 90, eu estava dando estudo com um rapaz, até bancário, um cara que tinha muito conhecimento bíblico, tinha tido uma origem numa igreja evangélica, e toda vez que falava nesse assunto do fim, ele parecia estar bem a par de que aquilo estava perto ali pela programação, né? Porque a geração de 1914 já estava bem envelhecida. Tinha até o Sentinela de 1984, que apareceu uma porção de pessoas idosas olhando assim, em direção assim, como se fosse vendo um futuro radiante, um nascer de uma nova época, um dia brilhante, uma coisa maravilhosa. E dizia bem grande na capa da revista, a geração que não passará. Pois bem, aí ele dizia, Bill, eu acho que um dia eles ainda vão mudar isso aí, porque, olha, já passou muito tempo, o pessoal já morreu quase todo, o pessoal está todo muito velho. E eu, né, como um bom tejotiano, eu dizia, não, isso aqui é uma coisa segura, né? Pronto. Depois esse estudo descontinuou, porque ele se mudou e não deixou o recado para onde ele ia se mudar, para continuar. Bom, o tempo passou. Aí chegou 1995, a sentinela de 1º de novembro de 1995. Na revista anterior, tinha dito, né, a geração que não passará, e dizia especificamente agora, a geração de 1914, certo? Pois bem, aí na outra edição, dali a 15 dias, chegou outra sentinela, não falou mais nada disso, apagaram 1914. Ainda existia a geração de 14, mas ninguém sabia mais qual era. Não havia mais a geração de 1914. Agora parece que estavam esperando que os seguidores da organização tivessem uma amnésia, né, e não falassem mais nesse assunto. Pronto, estavam desenfatizando. Pronto. Então isso aqui foi uma coisa que me tocou muito, porque aí eu pensei assim, esses homens, que eram chamados membros do corpo governante, os ungidos, palavra que nem ocorre no Novo Testamento, certo? Fala muito nos ungidos, pois não tem essa palavra, os ungidos, no Novo Testamento. Muito bem, isso fica para outra ocasião. Então, eu pensei, não, esses irmãos lá podem até ter muito boa vontade, mas eles estão tateando aí em coisas que eles não conhecem muito, igual a qualquer outro que gostasse muito de pesquisar as escrituras, como eu, como qualquer membro da Testemunha de Jeová ou de qualquer igreja, certo? Pronto. Então isso foi em 95, isso foi a primeira pancada que eu levei, mas continuei, me lembro que ainda conservei o meu ardor pela pregação e tal. Aí, quando foi no ano de 97, houve uma questão envolvida com os transplantes de órgãos. Estava se falando na nova legislação do governo quanto aos transplantes de órgãos, e eu me preparando para que algum irmão viesse até mim e fizesse alguma pergunta, porque a Testemunha de Jeová, de um modo geral, não gosta de fazer pesquisa por conta própria. Elas gostam de pôr e dizer, isso aqui é certo, é errado, posso fazer isso, não posso? Que não é uma coisa muito boa, né? Porque o certo é que cada cristão amadureça e possa tomar suas próprias decisões baseadas na Escritura. Pois bem, aí na minha pesquisa sobre os transplantes, eu descobri que havia uma sentinela de 1961 em inglês, que dizia que não havia nada de errado com os transplantes. Essa sentinela saiu em português em 1962, porque naquele tempo havia uma diferença de 6 meses, né, enquanto era traduzida e tal, para ser publicada em português. Aí eu vi, nenhum problema. Bom, aí chegou depois a sentinela de 1968, em inglês 67, português 68, condenando totalmente o transplante de órgãos.
Isso aí eu já sabia que não podia. Eu sabia, mas não conhecia aquela anterior, que tinha liberado, né? Aí, na época me chamou a atenção, porque quando eu li o artigo, os textos bíblicos que eram usados, parecia que não tinham nenhuma relação com a questão de proibir o transplante. Mas a revista deixou bem claro que era condenável. E depois, o que foi que aconteceu? Ela continuou publicando outra, na Despertar, né? Então, a Testemunha de Jeová daquele tempo, TJiano, lá de 68 em diante, ele sabia que não podia aceitar transplante, seja do que fosse, de córnea, de pele, de coração, de pulmão, de rim, não podia aceitar nenhum. Aquele era tão proibido quanto a transfusão de sangue. Aí quando foi no ano de 1980, veio a nova sentinela, dizendo basicamente a mesma coisa que tinha dito lá em 62. Não tinha nenhum problema com o transplante. Pronto, aí foi outra pancada que eu recebi. Que eu pensei assim, quer dizer então que aqueles que entre 1962 e 1980, não, entre 1968 e 1980, que precisaram receber um transplante, fosse do que fosse, ou para recuperar a vista, por exemplo, no caso do transplante de órgão, ficou cego, não recebeu. Ou de rim, que às vezes um transplante de rim pode salvar a vida de uma pessoa. Perdeu-se, sofreu as consequências. E quando eu conversava com alguém sobre isso, diziam, mas não se sabe se aconteceu um caso concreto desse. Eu pesquisei e descobri que houve casos concretos, sim. Houve um mês que chama de Jeová, que falou sobre o pai dela. O pai dela, que era um ancião muito zeloso, lá numa congregação de Massachusetts, nos Estados Unidos, e que ele não aceitou receber transplante, morreu. Mais adiante, um outro era um casal, a esposa dele, a esposa do casal, né, a dona que conta a experiência, precisou também de um transplante. Não, ele recusou o transplante, para ela inclusive, e depois foi surpreendido em 1980 com a liberação, né? Pode parecer para muitos, isso é uma coisa de só menos importância, às vezes depende muito da cabeça daquela testemunha de Jeová individual. Se ela for muito fanática, ela vai acabar dizendo, não, isso é uma coisa que passou, já está resolvida e tal. Como teve um que foi conversar comigo uma vez, quando eu já estava fazendo minhas malas para deixar a organização, e disse, mas Bio, é o que foi que ficou de tudo isso? E isso ficaram sérias consequências, né? Pronto, isso aí foi no ano de 1997. Aí, a partir daí, a minha mente ficou bem receptiva para informações similares que contestassem os ensinos da Testemunha de Jeová. Aí, nessa época, o Brasil já estava conectado com a internet, dispunha de um computador no meu local de trabalho, comecei a pesquisar, vendo que havia muitas pessoas queixosas, né? Porque haviam sofrido vários tipos de coisas, não só com respeito às chances que perderam, estudos que deixaram de fazer, faculdades que deixaram de cursar, bons empregos que recusaram para irem transmitir o que eles chamavam as boas novas essas que eram chamadas as boas novas do reino de Deus estabelecido nos céus em 1914. Note que não eram simplesmente as boas novas, isso era muito enfatizado, era do reino que estava implantado nos céus desde 1914. Pois bem, e aí eu vim a saber da existência de um homem chamado Raymond Friends, tinha sido membro do corpo governante lá de Brooklyn. Eu tinha ouvido falar em 1980, durante um congresso, as pessoas comentando que um membro do corpo governante tinha deixado a verdade, como se diz, né? Aí eu descobri que era esse homem aí. Aí fui atrás de informações sobre ele, e havia muitas informações. Vi fotos dele fazendo reuniões com vizinhos e amigos. Vi fotos deles em família, que na verdade era só ele e a esposa dele, tinha um cachorro. E as explicações que ele dava eram simplesmente incríveis. E sabe por que eram incríveis? Porque giravam tudo em cima da Bíblia. E aquelas coisas que as Testemunhas de Jeová explicavam, dizendo que era Bíblia, que às vezes eu não achava que fazia sentido, como havia várias coisas
Mas você, em nome do pacote todo, você acaba engolindo, né, aqueles detalhes que não lhe parecem tão interessantes. Pois bem, então isso eu passei o ano de 97 pesquisando isso aí, aprofundei e tal, e pronto. Aí chegou, acho que quando entrou o ano de 1998, eu estava praticamente consolidado na minha cabeça a ideia de que as Testemunhas de Jeová não eram a organização verdadeira, não era a única igreja ou congregação cristã verdadeira, era um engodo. E a minha posição era difícil aí, porque eu era ancião. Eu tomava conta da escola do mistério teocrático, toda quinta-feira. Bem, então como estava dizendo, eu fiquei sabendo da existência daquele membro do corpo governante, que ninguém sabia quem era. Aqui no Brasil, pelo menos, ninguém sabia. Eu soube depois que ele tinha estado algumas vezes aqui, parece que 2 ou 3 vezes, lá em São Paulo. E eu então fiquei sabendo. E hoje, alguns diriam assim, alguns PJ diriam assim, foi seguir homens, seguidores de homens, né? Não gosto muito de dizer, sem se aperceber que eles próprios seguiam exatamente o conjunto desses homens, chamado de corpo governante, cuja palavra não pode ser contestada, né? O que eles dizem é certo, e porque Deus os está dirigindo, ou guiando, orientando. Essas 3 palavras eram muito usadas nas publicações naquele tempo, para que os membros tivessem respeito e acatassem as decisões desse corpo governante. Era orientado, dirigido, guiado. Mas nunca disseram que era inspirado. Parece que tinham medo de usar essa palavra, que essa palavra é muito séria. Mas para mim, que diferença faz na cabeça de uma pessoa que é um seguidor, dizer assim, é guiado, é dirigido, é orientado ou é inspirado? Porque se dizem, os irmãos do corpo governante são dirigidos por Deus, que diferença faz? Não é dirigido por Deus? E se espera que as pessoas acatem. Pois bem, mas eu nunca estive interessado nisso, né? Eu queria era a Bíblia. Eu faço bem questão de enfatizar isso aqui. O meu negócio era a Bíblia que deveria ter a palavra final. E comecei a ver as pesquisas que havia na internet, né? Esse não era o único, não era a única Testemunha de Jeová, não. O destaque dele qual era? Porque ele tinha sido membro do corpo governante. Isso aí foi que me fez dar atenção, porque era alguém que esteve lá dentro, colaborou na tomada de decisões, colaborou na redação de revistas e livros, inclusive daquela grande enciclopédia bíblica que foi lançada em português nos anos 80, aquela azul em 4 volumes, que era a Ajuda ao Entendimento da Bíblia. Ele foi o coordenador dessa obra. Fez uma grande pesquisa, e a pesquisa que ele fez para o Ajuda foi que essas pesquisas o levaram a concluir que ele estava tomando um rumo de coisas que não eram puramente bíblicas. Havia uma porção de coisas envolvidas que não era a própria Bíblia. Bom, então a história dele já é publicada no livro chamado Crise de Consciência, onde ele conta a vida dele, né? Não vou me aprofundar nisso, mas esse livro é chamado Crise de Consciência. Fiquei sabendo da existência desse livro, conversei com o meu cunhado, que era ancião da mesma congregação que eu, então ele concordou comigo que aquelas coisas eram muito sérias, não eram coisas que a gente podia simplesmente passar uma borracha e deixar passar, não, porque agora nós estávamos vendo que havia vidas humanas envolvidas. Não era só a questão de dizer assim, o fim do mundo era para ter vindo em 1914, mas não veio, toca o barco para frente. Agora o fim do mundo vem em 1925, não veio, toca o barco para frente. Depois veio em 1975, e finalmente, agora por último, teve a geração que não passará, né? Que de repente virou a geração que não passaria e passou, né? Pois bem, então, o que é que acontece daí para frente? Eu tinha que continuar, enquanto eu não decidi o que fazer, eu procurei conversar com pessoas com quem eu tinha intimidade. Eu queria ver como é que elas reagiam, né? E reagiam bem.
Então, mas fui levando. Eu era ancião, como eu disse, né? E eu procurava cumprir minhas obrigações, mas depois era muito diferente, né? O que é que eu ia pregar de casa em casa? Eu sabia que em 1914 não aconteceu nada lá nos céus. Vim por A mais B isso aí. Quem quiser depois se informar, ou ler o livro, ou então pode entrar em contato comigo, por e-mail, ou por WhatsApp. Eu tenho o maior prazer em explicar tudo isso aqui. Aí o que é que eu ia chegar falando de casa em casa? Minha senhora, nós estamos aqui lhe visitando para falar sobre o reino de Deus que foi estabelecido nos céus em 1914, de modo invisível. Como é que a pessoa que não acredita nisso, e não acredita porque seja descrente, não acredita porque não vê na Bíblia provas para isso. Então está bem explicado isso, né? Não dá para continuar. Mas aí o que é que acontece aqui? Começa o zum, 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 né? As pessoas começam, algumas pessoas da minha família começaram a tocar no assunto com outras pessoas e tal, entendeu? Eu mesmo também acabei vindo abordar com pessoas da minha família, pessoas a nível de irmãos, irmãs, cunhados, né? E aí isso levou a que finalmente eu e meu cunhado, que também era ancião da mesma congregação, nós fomos convocados a comparecer diante de uma comissão judicativa por apostasia, né? Ora, como eu não estava mais ali, porque eu estava achando que havia alguma coisa a ser feita, que podia haver, por exemplo, uma reforma. Eu cheguei a pensar um tempo que poderia haver uma reforma, sabe? Para o bem. Eu queria aproveitar o que havia de bom na organização, aquela padronização dela, aquela homogeneização no mundo todo, mas agora fazer uns acertos. Ela própria não fazia alguns ajustes de tempos em tempos? Fazia. Mas acontece que quem discordasse não tinha por onde. Era apóstata. E ou fazia, como exigiram de Lutero, lá no século XVI, né, que ele revogasse o que ele tinha dito, que ele, uma palavrazinha que eu agora não estou lembrado qual era, que em inglês era recant. É você voltar atrás, você dizer o dito por não dito. Não, recuo. Não penso mais, mudei de ideia. Aí pronto, aí tudo bem. Mas se você não faz isso, não tem alternativa não. Você passa a ser encarado como inimigo, como essa palavra feia de apóstata, e todo mundo vai ficar com mais medo de você do que se for um beberrão, um fornicador, uma pessoa desordeira. De repente eu descobri, nem desordeiro, nem fornicador, nem nada disso, assombra tanto o testemunho de Jeová quanto a palavra apóstata. Mas eu fiquei sabendo também, já sabia disso, o sentido verdadeiro da palavra apóstata. Apóstata é quem discorda de Deus, da Bíblia, não é de homens que se dizem autoridades designadas por Deus. Não é isso que é apostasia. Então, quando nós fomos convidados para essa comissão, parece-me que em novembro de 1998, então nós ambos resolvemos que não íamos comparecer. Por que não íamos comparecer? Porque se nós comparecêssemos, se eu comparecesse, é como se eu estivesse dizendo que eu reconheço em vocês três aí, anciãos, autoridade para me julgar, certo? Então, se eu não aceito a autoridade, se eu não reconheço aquela autoridade, não acho que ela é uma autoridade designada por Deus, como é que eu vou me submeter a um julgamento por parte dela? Então, fizemos nossas cartas de dissociação, explicando os motivos bíblicos, inclusive, pelos quais nós não queríamos mais fazer parte dessa organização chamada de Jeová, mas que na verdade não é de Jeová, só de nome, como muitas coisas que acontecem nesse mundo são de nome, né? Por exemplo, os mormons são chamados de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas de acordo com o entendimento da Testemunha de Jeová, ela é mesmo de Jesus Cristo? Então você que é Testemunha de Jeová, que estiver me escutando agora, pense nisso, é ou não é? Eu sei que não é, para Testemunha de Jeová os mormons não são. Aqui não vem ao caso se eu acho que é ou que não é, não, isso aqui não é o que importa no momento. É só para mostrar como a pessoa afirma alguma coisa e não vive. É como alguém que diz,
para a mulher porque ele está apaixonado. Eu te amo, mas ele está pensando em outra coisa. É porque ela tem uma boa posição na vida, um bom emprego, uma boa herança, né? Então, com muitas coisas que os homens falam em vão, mas não são realidade. E a partir daí, eu comecei uma vida diferente, depois de passar 24 anos dentro da organização da Testemunha de Jeová. Tem algum motivo para lamentar o que eu fiz? De jeito nenhum. Porque descobri qual é a importância da liberdade de consciência, certo? De você poder crer no que você acha. Você abre a Bíblia e se você entende aquilo, ninguém pode chegar e lhe dizer, não, mas isso aqui não é o que você está pensando, é outra coisa, que é o que eu estou lhe dizendo. Isso aí é uma das maiores perdas de liberdade que pode haver. Agora em outubro, que dia hoje é 20, né? Não é 19. Daqui a 3 dias vai fazer, coincidentemente, 22 anos que eu assinei a minha carta de dissociação, certo? E pronto, estou muito satisfeito, o meu conhecimento da Bíblia aumentou muito, porque agora eu estava usando meu raciocínio, né? Antes eu não podia fazer isso. Então eu acho muito bom. Pude encarar todas as pessoas do mundo mais como meus irmãos de algum modo, se não fosse como irmãos de fé, embora que a partir daí eu passei a considerar todos os que acreditavam em Cristo e consideravam Jesus como Messias, como sendo cristãos e como meus co-irmãos, e até as testemunhas de Jeová. Se não me recusarem, eu considero que elas poderiam ser minhas irmãs também, porque elas não creem em Jesus Cristo como Messias, o Filho de Deus, elas não reconhecem o sacrifício dele pela humanidade. Pronto, isso aí é que caracteriza o cristão. E hoje eu me sinto esse tipo de cristão, e feliz com a vida que eu estou. Fomos Testemunhas de Jeová.